O tema da mensagem é de filho do trovão a discípulo amado. De filho do trovão a discípulo amado. Marcos capítulo 3, versos 16 e 17. Aqueles que acharam, digam amém. Mesmo assentados, mas em reverência à santa palavra de Deus, estarei lendo, os irmãos acompanhando, que diz assim: Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço por poder mais uma vez estar aqui junto com os teus filhos, para mergulharmos na tua palavra, para sermos alcançados por esta palavra, edificados, desafiados e também transformados, limpos, lavados, porque tudo isso a tua palavra faz em nosso coração e em nossa vida. Eu peço por tua misericórdia e graça que o Senhor me use como instrumento em tuas mãos e que o Senhor venha falar ao nosso coração por graça, Pai, e misericórdia. Por favor, eu te peço em nome de Jesus e todos digam amém. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados estão perdoados por causa do nome de Jesus. Filhinhos, escrevi a vocês, porque vocês conhecem o Pai. Filhinhos, esta é a última hora. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo que nos afastar dele no dia da sua vinda. Quem diria que uma pessoa poderia passar por uma transformação tão radical na sua vida? Um homem que junto com o seu irmão foi apelidado por Jesus de Boanerges, que significa filhos do trovão. E este apelido, este nome, fazia referência à característica, à personalidade desses irmãos, de serem homens com pavio curto, impetuosos, enérgicos, por vezes vingativos. Mas agora, como acabamos de ouvir a leitura de um deles, se tornar um homem tão amável, cheio de ternura ao lidar com o próximo. Nós estamos falando de João e Tiago, mais especialmente de João, que saiu do status de filho do trovão para ser o discípulo amado, ou o discípulo do amor, ou o discípulo amável, como até hoje todos nós conhecemos. E o apóstolo João, ele ficou evidenciado por ser o discípulo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, aquele que reclinou no peito de Jesus lá na ceia. Houve uma transformação, uma mudança radical
na vida deste homem. E é isso que Jesus faz com aquele que o segue de fato e de verdade. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós somos chamados para uma trajetória de transformação. Eu vou repetir. Quando entregamos nossa vida para Jesus, somos chamados para uma trajetória de transformação, de mudança. É um chamado para negar a si mesmo. É um chamado para morrer para si mesmo e para o mundo. É um chamado para uma transformação radical, uma renovação da mente, uma renovação de pensamento e, por consequente, uma mudança, uma renovação de comportamento. Talvez os discípulos não houvessem entendido o que era que Jesus ia fazer na vida deles. Talvez eles não tivessem entendido que Jesus ia transformar a vida deles. Talvez eles não tivessem entendido que foi para isso que Jesus os chamou. Por exemplo, quando Pedro e André são chamados por Jesus, eles estão no barco, e lá em Mateus capítulo 4, 19, o evangelista registra que Jesus, ao olhar eles no barco, Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. E é interessante que esse farei, quando Jesus fala, eu farei de vocês pescadores de gente, eu vou fazer com que vocês sejam uma outra pessoa, vocês vão ter outro ofício, vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar pessoas. Eu vou fazer algo, uma mudança na vida de vocês, que vocês vão viver algo muito diferente e muito superior daquilo que vocês estão vivendo. E Jesus chama todo tipo de homens, com culturas diferentes, com ofícios diferentes, com características diferentes, com passados diferentes, para uma nova história, para uma nova vida, para um novo começo. Se a gente parasse para estudar a característica de cada um dos discípulos, a gente vai ver que Jesus não chamou ninguém igual ao outro. Todos eles tinham as suas características. Jesus chama publicanos, ou seja, traidores da nação. Jesus chama milicianos, que eram os zelotes. Jesus chama outros que são íntegros, como, por exemplo, o Natanael, que Jesus fala: eis um israelita em quem não há dolo. E Jesus mistura esses homens. Jesus junta esses homens, mas ele traz esses homens para um mesmo caminho, para uma mesma transformação, que eles, com as suas características que não precisavam ser mudadas, serviram depois ao Senhor. Mas o importante é que Jesus chama esses homens para um novo estilo de vida, para uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de sentir, uma nova maneira de agir. E não era somente homens. A gente costuma falar mais dos homens porque são 12 discípulos, mas as mulheres também tiveram as suas vidas transformadas depois que começaram a seguir. Um grande exemplo disso é a Maria Madalena. Essa mulher, ela era possuída por 7 demônios e ela foi liberta. E pasmem, porque quando Jesus ressuscitou, sabe quem foi a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto? Maria Madalena. Está narrado lá em Marcos capítulo 16, 9, havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, porque quando Jesus entra na vida das pessoas, ele entra para transformar, ele entra para libertar, ele entra para mudar, e o nosso sonho é sermos transformados por ele, e vermos vidas sendo transformadas por Jesus. Oh, meu Deus! Pensa naquela pessoa que você não dá nada por ela, que você até olha ela e fica meio irritada com o comportamento dela, com o jeito dela. Eu quero dizer para você que Jesus, ele é especialista em transformar vidas, em transformar pessoas.
em mudar completamente a maneira das pessoas serem. Jesus é maravilhoso. E o meu sonho é ver aqui em Urucânia muitas vidas transformadas. É ver aqui na igreja muitas vidas transformadas por Cristo, mudadas. Todos esses homens e mulheres passaram por um processo de transformação. Um exemplo foi Pedro, que até os fariseus, os sacerdotes, olharam para Pedro e achou que Pedro era eles não reconheceram. Meu Deus, esse é aquele homem iletrado. Porque Pedro, aquele mesmo que negou Jesus lá na casa do sacerdote, lá na casa do sumo sacerdote, em quem, quando Jesus foi entregue ali, foi traído, as pessoas chegaram para Pedro e perguntaram, você estava com ele? E Pedro, não, eu não, vocês estão me confundindo. E outro perguntou, vem cá, tu estava no meio dele? Não, eu não conheço esse homem. Pedro praguejou Cristo com medo de ser preso junto com Cristo, de ser levado junto com Cristo. Mas Jesus morre, ressuscita, é elevado aos céus, o Espírito Santo desce sobre eles. A Pedro e Tiago, no poder e na autoridade do nome de Jesus, cura o paralítico, e assim ele vai parar na frente dos sumos sacerdotes, e ali ele pega, e agora aquele homem que tinha medo falou, olha, vocês mataram ao Senhor Jesus, vocês crucificaram o Filho de Deus. Falou com autoridade de tal forma que lá em Atos capítulo 4, no versículo 13, olha o que disseram a respeito de Pedro e João. João está dentro da parada aqui também. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. Diga, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com quem? Com Jesus. Porque quem anda com Jesus é transformado. Quem anda com Jesus é mudado. Quem tem intimidade com Cristo muda, não fica a mesma pessoa. É isso que Cristo faz. Vamos ver o filho do trovão, antes de ser transformado em discípulo amado. Veja só Lucas capítulo 9, versículo 55. E aconteceu que, Lucas 9, 51. 9,51, Emílio, falei já o último aí. E aconteceu que ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante, a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, os samaritanos não o receberam, não quiseram receber Jesus, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vamos só nos focar aqui, não nos esmiuçar demais o texto, que os samaritanos rejeitaram e não quiseram que Jesus se hospedasse na aldeia. Veja o próximo verso. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Eles se sentiram igual Eliseu, né? Falou, se eu sou homem de Deus, então que desça fogo. Eu não sei onde ele estava com a cabeça. E Jesus repreendeu eles. Mas para aqui comigo para pensar, nós sabemos muito bem que os samaritanos, eles eram rejeitados pelos judeus, porque os samaritanos é um povo misturado de israelitas com outros povos. Então havia uma rixa com os samaritanos, eles eram discriminados, eles eram a gentalha, digamos assim, eram pessoas com quem os judeus não queriam se misturar, e agora esses rejeitam Jesus, não querem que Jesus se hospede, e os discípulos João e Tiago, os filhos do trovão, a que conclusão eles chegam? Que eles têm que ser fulminados.
Agora, para aqui comigo. Veja a maneira de sentir de João. O que João sentiu, queridos? Raiva. Ele ficou indignado com aquilo. E quando ele sentiu raiva, o que ele pensou? Eu tenho que fazer alguma coisa para castigar esse povo. Sim ou não? Olha só a maneira de sentir. E logo depois o pensamento que vem. E se João tivesse poder para isso, qual seria o comportamento de João? Ia queimar todo mundo. Assim, João se comportava diante dos seus inimigos. Assim, João se comportava das pessoas às quais ele discriminava, às quais ele repudiava, as pessoas que ele queria distância. Para ele, essas pessoas deveriam ser fulminadas, deveriam morrer. Eles queriam ver essas pessoas mortas e não convertidas. Olha o pensamento. Costumam dizer, há um ditado que diz que, só para me dar um exemplo, há um ditado que diz que bandido bom é bandido morto. Isso não tem nenhum princípio cristão. Bandido bom é bandido convertido, é bandido transformado, é bandido perdoado, é bandido que não é mais bandido, mas alguém que foi restaurado e transformado por Jesus. Ah, pastor, não é possível. Tudo é possível para Jesus. Não há pessoa que ele não possa transformar. Não há pessoa que ele não possa mudar, queridos. Essa era a maneira de João ver aqueles que não eram judeus. Essa é a maneira de João ver aqueles que não estavam dentro do mesmo caminho dele. Ao invés de desejar que fossem salvos, desejou que fossem fulminados. Mas veja também a visão de João em relação aos seus irmãos. Veja em Marcos capítulo 9. Olha só que coisa. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Marcos 9:38. Marcos 9:38. Vamos ler de novo ali. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Ei, que história é essa? Você não é discípulo. Você não pode fazer isso. Você não segue Jesus. Eu sou discípulo, você não é. Ele me chamou, não chamou vocês. Como que vocês vão estar usando esse nome? E Jesus repreende o João dizendo, no versículo seguinte: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Veja o sentimento de exclusividade de João. Eu posso, você não pode. Eu tenho autoridade, você não tem. E não parou por aí. Nós conhecemos muito bem, creio que vocês conhecem também, o desejo de proeminência de Tiago e João, de ter um lugar destacado diante dos seus pares, diante dos seus discípulos. Isso está em Marcos, logo a seguir no capítulo 10 de Marcos. Marcos 10, no versículo 35 a 37, vai dizer assim, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória a gente seja glorificado também, mais ou menos isso. Permite que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Veja,
o desejo de ser valorizado, o desejo de ser visto, o desejo de estar sobre os outros. Esse era o João. Que a gente só olha o João filhinhos, mas a gente não olha que era um homem impetuoso, muito diferente do que nós normalmente conhecemos. Mas depois da transformação, do trabalho de Cristo na vida deles, olha só, além dos versículos que eu já li, vamos ler. Todos os versículos que eu li no início da mensagem estavam na primeira carta de João, no capítulo 2. E eu quero ler aqui o capítulo 3 de 1 João, versículo 16. Nisto, 1 João 3,16. 16, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cadê aquele desejo de ser colocado como o braço direito e esquerdo de Jesus? Agora, este homem que queria estar num lugar proeminente, ele está dizendo: vamos dar a nossa vida uns pelos outros, vamos nos doar uns pelos outros. Mas nós sabemos que isso só foi possível porque ele foi transformado pela palavra de Cristo. Porque naquele episódio mesmo, em que eles pedem a Jesus para um ficar à direita e outro ficar à esquerda, Jesus vai ensinar algo para eles. Volta, por favor, Emily, lá em Marcos capítulo 10. Porque depois que eles fazem aquele pedido de ficar um à direita e um à esquerda de Jesus, há um murmúrio entre os discípulos. Os discípulos ficaram injuriados com Pedro e João. Que negócio é esse? Jesus chama eles e fala: olha, as autoridades, né? No mundo as autoridades, ela tem poder sobre vocês. Mas, versículo 43, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, leiam comigo: quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Versículo 44, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de todos. João aprendeu. A palavra transformou. Aí ele manda a carta e diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja outro versículo também. Em 1 João, volta a 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21, de 1 João capítulo 4. Diz assim: se alguém disser, ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este. Leamos: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Aquele discípulo que deixou-se ser tomado por ódio, a ponto de falar para Jesus: deixa eu orar para descer fogo e destruir essa raça. Agora ele está falando: ódio e amor não convivem no mesmo lugar. Se você ama a Deus, você não pode odiar o seu irmão. Estamos olhando um homem que ainda não era perfeito, porque não somos perfeitos, mas um homem que teve o seu interior transformado, que teve o seu coração transformado, que teve o seu coração mudado. Mas o que gerou essa mudança, queridos, é claro, foi o andar com Cristo, as palavras de Cristo, o exemplo de Cristo. Cristo foi sendo formado dentro desses homens,
Lembra que o apóstolo Paulo, ele chora lá nos Gálatas, eu não vou ler, ele fala assim: meus filhos, por quem eu sofro as dores de parto, até ver Cristo formado dentro de vocês. João e os outros apóstolos, Cristo foi sendo formado dentro deles, pelas palavras de Cristo, pelo exemplo de Cristo e, claro, pelo Espírito Santo dentro deles. Mas uma coisa nós aprendemos, você pode repetir isso comigo: Cristo precisa ser formado dentro de nós. Você pode repetir? Cristo precisa ser formado dentro de nós. De novo, Cristo precisa ser formado dentro de nós. Nós temos que tomar a forma de Cristo. Eles foram preenchidos por Cristo. Vou repetir isso. Eles foram preenchidos por Cristo. Aleluia. Eles foram sendo cheios de Cristo na vida deles. Eles foram sendo tomados pelo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eles foram tomados pelo pensamento de Cristo, a maneira de pensar de Cristo. Eles foram sendo tomados pelo comportamento de Cristo. Eles foram sendo tomados pelo amor de Cristo. Eles foram sendo tomados da plenitude de Cristo. Eles foram plenos, foram tomados da plenitude de Cristo. Eles foram sendo plenos de Cristo. Eles foram sendo moldados, como nós temos pregado, à semelhança de Cristo. Eles foram morrendo e Cristo foi vivendo neles. Porque, como já falei há outras semanas, não há Cristo vive em mim sem estou crucificado. Você pode repetir isso comigo? Não há Cristo vive em mim. Vamos lá. Não há Cristo vive em mim sem estou crucificado. Eu preciso morrer. Eu preciso morrer para viver. Quando a gente morrer com Cristo, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é muito importante. Quando a gente conseguir morrer com Cristo, porque Paulo falou isso, né? Estou crucificado com Cristo. Quando a gente morrer com Cristo, muita coisa ruim vai morrer junto. Muito sentimento ruim vai morrer junto. Muito ódio vai morrer junto. Muito rancor vai morrer junto. Muita raiva vai morrer junto. Muito desejo de vingança vai morrer junto. Tudo que é ruim vai morrer junto. E a paz de Cristo vai viver dentro da gente. O amor de Cristo, o sentimento de Cristo nos faz bem. Você pode falar isso? O sentimento de Cristo nos faz bem. Sentir como Cristo, pensar como Cristo nos faz bem. Queridos, é ruim ter raiva das pessoas, sim ou não? É ruim ter ódio, é ruim ter rancor. Cristo limpa tudo isso do nosso coração. E queridos, isso era extremamente necessário. Aqueles homens precisavam realmente ser tomados pelo pensamento de Cristo, pelo sentimento de Cristo, pelo comportamento de Cristo, pelo amor de Cristo. Por quê, pastor? Porque depois da morte e ressurreição e ascensão de Cristo, eles não deveriam pregar a si mesmo. Quando Cristo subiu aos céus, João não podia chegar e começar a falar: olha aí, eu sou João, o discípulo de Jesus. Não. Pedro não devia falar: eu sou o discípulo de Jesus. Não. Eles tinham que pregar Cristo. Eles tinham que apresentar Cristo. O apóstolo Paulo mesmo lá aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus.
Eles não poderiam pregar a si mesmo. Eles tinham que pregar Cristo. Eles precisavam anunciar Cristo. E eles só poderiam fazer isso se eles fossem iguais ou buscassem ser iguais a Cristo. Eles precisavam refletir Cristo. Eles precisavam ser a expressão de Cristo. Na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, no seu amor, no seu poder. Na autoridade de Cristo. Porque eles precisavam apresentar Cristo ao mundo. Eles precisavam, escuta isso aqui é muito importante. Eles precisavam de alguma maneira proporcionar ao mundo uma experiência com Cristo. Não era uma experiência com eles. Nós não precisamos trazer as pessoas para ter uma experiência conosco. Mas as pessoas têm que entrar aqui e ter uma experiência com Deus, ter uma experiência com Cristo, conhecer o Cristo, entender que nós estamos aqui por causa de Cristo, estamos aqui por causa do Senhor, e nós precisamos proporcionar isso. Nós devemos ao mundo, tem um pastor que ele fala isso é muito importante, nós devemos ao mundo uma experiência com Cristo, nós devemos ao mundo uma experiência com Deus. Do que você está falando, pastor? Quem aqui já foi ou é vendedor? Levanta a mão. Quando você vai vender alguma coisa, normalmente você não só fala daquela coisa, né, Mauro? Você põe para a pessoa ver, para a pessoa tocar. E ela, vou fazer uma propaganda aqui, ó. E ela mexe com aquilo. Uma vez eu tentei vender filtro de água. Sou um péssimo vendedor. Mas uma das coisas que a gente fazia, ou deveria fazer, a gente fazia da maneira errada, eu acho que fazia da maneira errada. Porque a gente fazia alguns testes para mostrar para a pessoa que o filtro dela não estava servindo para nada. Só que a gente não ligava o nosso filtro para ela provar da água filtrada pelo nosso filtro. Mas o ideal seria o quê? É que a pessoa fizesse a comparação e tivesse a experiência com o nosso produto. Está entendendo? Eu tenho alguns conhecidos, minha sobrinha, que eles trabalham com aqueles colchões magnéticos, que não chamam de colchão, é aparelhos. E normalmente eles levam um step desse colchão ou desse aparelho, para que enquanto ele está conversando, a pessoa sente e ela fique sentada naquilo e ela possa ter uma experiência com aquilo que ela está vendendo. E olha que eu tenho um irmão nosso aqui que falou que ele ficou 40 minutos sentado lá e quando ele levantou ele sentiu diferença, que ele não conseguia abaixar e ele conseguiu abaixar até o chão. Então, o que a pessoa fez? Ela proporcionou uma experiência com o produto que ela está vendendo. A gente fala de Jesus. A gente prega de Jesus. E a gente tem que clamar a Deus para nos ajudar, para que através de nós essas pessoas tenham uma experiência com Jesus. O Espírito de Cristo em nós, o Espírito Santo de nós, e a gente chegar e pela nossa presença essas pessoas já começarem a ser transformadas, porque onde a gente chega o inferno vai bater em retirada, porque é a igreja chegando, é a igreja avançando. As pessoas precisam ter uma experiência com Cristo nesse lugar, seja uma experiência de cura, seja uma experiência de libertação. A gente tem que visitar as casas, e a casa onde a gente visitar, o mal tem que bater em retirada.
e as pessoas olharem, poxa, tem alguma coisa aqui acontecendo, alguma coisa aconteceu nessa casa. A gente ora pelas crianças, todos os dias pelas crianças da escolinha Nova Geração, e a gente pede, Senhor, vai entrando nesses lares, vai entrando nessas casas, e vai fazendo transformação nesses lares, que esses lares comecem a ver que essas crianças estão fazendo parte de algo que vem de Ti, que é do Teu reino, para abençoar elas e a sua família. Nós devemos uma experiência, devemos ao mundo uma experiência com Cristo. Mas para tanto, o filho do trovão tinha que morrer e Cristo tinha que viver. Eu vou repetir. Para que eles pudessem dar ao mundo uma experiência com Cristo, eles tinham que morrer para Cristo viver. Por isso que Pedro e João, depois de mais de 3.000 convertidos, quando eles vão para o templo, eles encontram aquele paralítico. Desde nascença, na porta formosa, que era uma grande porta construída por Herodes, de ouro, porta linda, e está lá o mendigo de nascença, pedindo esmola, e eles chegam para aquele mendigo e falam: olha para nós. Eu, no lugar daquele mendigo, ia pensar, eles vão me dar um trocado. Mas aí Pedro e João diz para eles, o que ele diz? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Deu a eles uma experiência com Cristo, porque não foi no poder de João, não foi no poder de Pedro, mas foi no poder de Jesus que aquele homem foi curado. Ele tinha mais do que esmola para dar, ele tinha Cristo para dar. Embora devemos sim nos preocupar em ajudar as pessoas, em socorrer as pessoas, o que nós temos de maior valor para dar às pessoas é Cristo. E por que nós devemos uma experiência ao mundo, uma experiência com Cristo? É porque, diga comigo, nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. É o que Paulo diz lá aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, que nós somos embaixadores de Cristo. O que é embaixador? É alguém que fala em nome do rei, é alguém que fala em nome do reino. Nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, Deus nos deu um trabalho a fazer. Diga, Deus me deu um trabalho a fazer. Reconciliar as pessoas com Deus. Porque Paulo diz, vou ter que ler esse texto. Quando eu ficar velhinho e jubilar, vocês vão falar bem que o pastor Jeremias falava que a gente ia decorar esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Vai dizer assim, 2 Coríntios 5,18, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, qual é o meu ministério, querido? Qual é o seu ministério? Eu sou do ministério de louvor. Eu sou diácono, eu sou pastor. Eu sou do ministério das crianças. Não, fala para o teu irmão, teu ministério é o ministério da reconciliação. Reconciliar pessoas com Deus é o nosso ministério. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Vamos ler juntos esse versículo. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois,
pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Ah, pastor, não sei qual é o meu ministério. Pronto, já sabe. É o ministério de todo crente. Reconciliar vidas com Deus. E isso nos traz um peso muito grande. Quantas vidas nós já reconciliamos com Deus em nossa caminhada da fé? Precisamos pensar se estamos cumprindo cabalmente o nosso ministério. Mas voltando para aqueles homens cumprirem esse ministério, eles deveriam ser a imagem do Filho de Deus. Eu estou chegando no final. Porque este deve ser o alvo dos que querem seguir de fato e de verdade a Jesus. Entregar a vida para Jesus não é entreguei, tá legal, bom, legal, não. É entrar num processo de transformação, um processo de mudança. É fazer da imagem de Cristo o seu projeto de vida. Meu projeto de vida é esse ano estar com menos tantos quilos e ser marombeiro, estar com cachorrinho. Não. O nosso projeto de vida tem que ser igual a Cristo Jesus. Como marido, como esposa, como filho, como trabalhador, como crente, sermos a imagem de Cristo, a estatura do Filho de Deus. 2 textos para a gente encerrar e mais uma reflexão final. Vamos martelar esse texto, Romanos capítulo 8, 29, que vai dizer assim. Você pode ler para mim? Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus conheceu, Ele também predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos predestinados, eleitos, chamados e escolhidos para sermos iguais a Cristo. E não é esperar fazer 30 anos para isso, é desde cedo. Que Cristo seja visto nas nossas crianças, que Cristo seja visto nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, nos adultos, nos anciãos. E eu quero encerrar com um texto de Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, diga todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso alvo é ficarmos do tamanho de Cristo. Esse é o nosso alvo. Qual a sua altura, Cleferson? Você sabe? Qual a sua altura? Repassa aí, gente, que eu não 1,83? Qual a altura do Isaac? Sabe? Deve ser o quê? 1 metro? 1,10 m? Se ele vai ficar igual ao do tamanho do pai, falta
uns 80 centímetros para ele chegar à altura do Pai. Ei, quanto falta para mim, quanto falta para você chegar à estatura de Cristo? Porque esse é o nosso alvo. E isto para quê também? Veja só o próximo verso. Para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Fala comigo, ser igual a Cristo, ser a estatura de Cristo, me protege. Amém? Eu quero terminar com uma pergunta bem pessoal, que você tem que ir respondendo para você mesmo. Aliás, eu vi na Igreja Cristã Nova Vida de Anchieta algo bem interessante. Eles fizeram um quadro, colocaram escrito Jesus, deixaram canetas lá. A gente pode até imitar, o que é bom é para ser imitado. E as pessoas escreviam o que Jesus era para elas. Umas escreviam Salvador, outras escreviam Senhor, Rei, e assim por diante. E eu pergunto, desculpa, o que você escreveria nesse quadro? O que é Jesus para você? Jesus é teu Salvador, teu Redentor, teu Senhor, teu amigo? O que Jesus é para você? Por que eu estou perguntando isso, queridos? Porque quando eu olho para as palavras dos discípulos, dos apóstolos, eu vejo que, além disso tudo, de Salvador, Senhor, Mestre, Rei, Redentor, Jesus era alguém admirável para os discípulos. Eles admiravam quem Jesus era. Jesus conquistou o coração daqueles homens. João, quando escreve a sua carta, lá no capítulo 13, ele vai falar assim, não precisa nem abrir, ele vai falar assim, quando chegou perto da hora de Jesus ser entregue, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. João está falando, ele está escrevendo como se fosse alguém de fora, mas ele estava dentro daquele que foi amado por Jesus. E ele poderia ter escrito assim, olha, ele era maravilhoso, ele nos amou até o último momento. Jesus era alguém admirável para eles. E eles assim decidiram imitar a Jesus. Eles olharam assim, cara, eu quero ser igual a esse homem. Um filho que admira o seu pai, ele vai querer ser igual ao pai. Ele vai querer ser do mesmo time do pai. Ele vai querer, de repente, ter a mesma profissão do pai. Ele vai querer aprender as coisas com o pai, porque o pai é o seu herói, é o cara, é o pai na terra e o pai nosso nos céus. Para aqueles homens, Jesus era algo admirável. Até mesmo Paulo, que não andou ali com Jesus, para Paulo, Jesus, como eu falei anteriormente, era o seu projeto de vida. E eu pergunto para vocês nessa noite, você admira Jesus? Jesus é admirável? É alguém admirável para você? A sua maneira de olhar para as pessoas, a sua maneira de tratar as pessoas, o seu amor pelas pessoas. Porque talvez Jesus não seja admirável, mas se você admira Jesus, você vai querer ser igual a Ele. Você vai olhar assim e vai falar, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Ele. Que haja em nós esse amor, essa admiração por Cristo Jesus. E assim, nós busquemos conhecê-lo mais,
Porque era o que Paulo dizia, né? Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, conformar-me com Ele na sua morte. Ele abriu mão de tudo. Para ele, para Paulo era Cristo e o resto. Que Cristo seja assim para nós. Amém, queridos? A palavra de Deus aos nossos corações. Vem ministério de louvor. Eu quero dizer para cada um de vocês que existe um nível mais profundo na intimidade com Cristo. A gente vai cantar esse hino, leva-me além. Vocês viram lá que eu tinha mandado? Dá para ser? Existe uma experiência maior. Ei, jovem, existe uma experiência maior que vocês podem ter com Cristo. Um nível mais profundo de intimidade. Eu sei que há um nível de profundidade maior, muito maior, que eu posso ter com Cristo. Alguém aqui acha que já chegou no máximo de intimidade com Cristo? Quem acha que pode ir mais profundo na intimidade com Cristo, diga amém. E quantos querem isso? Que haja esse desejo no nosso coração, para que nós possamos também levar Cristo ao mundo. Essa igreja vai avançar por Urucânia. Tem mais amém aí? Já anunciei hoje de manhã que no 3º domingo de dezembro, toda a igreja vai às ruas para proclamar o Evangelho de Cristo nesse lugar. Para, pela graça e misericórdia de Deus, proporcionarmos a este bairro uma experiência com Cristo. As pessoas estão morrendo nos seus delitos e pecados. Sabe por quê? Porque elas estão buscando satisfação em coisas que não podem satisfazer. Mas no momento que elas se satisfazerem em Cristo, as coisas vão mudar. Precisamos levar Cristo a essas pessoas. Mas antes, precisamos de uma intimidade mais profunda com Cristo. Olhar para Ele, admirá-lo, adorá-lo, desejá-lo, ansiar por Ele. Quando você acorda, o que mais você deseja? O que eu peço é que o Espírito Santo de Deus venha gerar em nós um desejo ardente de conhecermos mais a Cristo.